estamos felizes por mais uma vez estarmos aqui, como sempre, não é? Eu sou o pastor Amarildo, estou aqui na Igreja Batista Central em Conselheiro Pena, e nós vamos iniciar mais uma vez a nossa live. Eu quero aqui agradecer de todo o meu coração a todos que têm participado de uma forma muito especial na nossa live, que têm nos visualizado, que têm dado o seu recado, que têm nos mandado um abraço. Eu gostaria também de aqueles que você pudesse dizer de onde você está nos vendo, tá bom? Eu gostaria de orar antes mesmo de lermos a palavra. Hoje vamos continuar aqui falando sobre essa série Mutualidade que nós temos falado aqui nos últimos dias. Sabemos que mutualidade, esses chamados mandamentos recíprocos, que são aqueles uns aos outros que tem na palavra de Deus, nós então estamos falando sobre eles. Eu quero louvar a Deus por você que já está participando, né? Ô amor, meu Patrícia e o Davi está lá, no Espírito Santo nos vendo. Um abração, saudade de vocês, né? Vamos orar? Que bom que nós estamos juntos de novo, né? Vamos aqui, eu estou um pouco atrasado no meu horário de 18 horas, mas vamos que vamos. Vamos orar. Pai querido, Pai amado, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem sido misericordioso para conosco, tem nos dado a alegria de te servir, de ministrar a Tua palavra, de poder alcançar vidas que normalmente, em nosso lugar, não estaríamos alcançando. Mas o Senhor tem nos dado esse privilégio, e a partir desse veículo de comunicação, a partir do Facebook, do YouTube, o Senhor tem nos dado esse privilégio de poder ministrar a palavra a outros. Muito obrigado, Deus, pela vida também da igreja que tem me abençoado, tem me ajudado, tem me apoiado também nisso. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem tido misericórdia de nós. Sabemos, ó Deus, que toda essa pandemia, toda essa situação, o Senhor está vendo, o Senhor está no controle de todas as coisas. Portanto, ó Deus, queremos aprender a descansar no Senhor. Não é fácil para nós, mas estamos aqui, buscando a Tua presença e clamando ao Senhor. Que ouve o Teu povo, que ouça o Teu povo, que inicie cura sobre a nossa nação, sobre o nosso povo. Em nome de Jesus, Pai. E agora, Deus, quando vamos ministrar essa palavra, que o Senhor esteja dirigindo cada frase, cada palavra em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu gostaria de começar essa palavra hoje. Você deve estar vendo o tema aí. Não é fácil trabalhar essa questão dos uns aos outros. O que eu penso, o que eu tenho entendido de Deus, é que há uma necessidade, eu diria, extrema, urgente, de nós falarmos desse assunto. Porque uma coisa é você falar que ama, uma coisa é você falar que se sujeita, uma coisa é você falar que faz o que Deus está mandando fazer, uma coisa é dizer que ama a Deus e está fazendo a obra dele. E eu fico pensando o quanto Deus é misericordioso e como Ele é, como a palavra mesmo diz, Ele é longânimo. A vontade do Senhor é que ninguém se perca, mas que todos venham ao arrependimento. Essa palavra nos dá
uma alegria em saber que não há nenhum ser humano que o Senhor tenha escolhido para o inferno, porque Ele é longânimo. Até creio que diante de todos os acontecimentos, parece que nada mais falta para que Ele volte, e Ele ainda não voltou. Na verdade, muitas vezes a gente pensa que isso, eu vou falar uma coisa aqui que você pode achar até que é meio pesado. Mas na verdade, às vezes a gente pensa que Ele não voltou ainda, porque as pessoas lá no mundo ainda não entregaram a vida a Ele. Acredito nisso. Mas acredito que o Senhor, Ele vem para buscar a sua igreja. E o Senhor que conhece a sua igreja, e é paciente, longânimo, misericordioso, sabe que nós, como igreja dele, precisamos caminhar ainda, precisamos dar alguns passos em direção a Ele, porque parece que o tempo está passando, a cada dia que passa, ser evangélico é uma moda. Falar que é cristão, as pessoas consideram o nosso país como uma nação cristã. Nosso país não é nação cristã. Nação cristã é aquela que toda ela segue a Jesus e nós ainda não. Inclusive, infelizmente, quase todo mundo que é brasileiro diz ser cristão. Mas nós queremos entender, e eu quero aqui entender que o quanto falta em mim, o quanto falta, eu queria que você pensasse o quanto falta em você, para dizer que realmente é cristão. O que seria um cristão? Não seria alguém que imita, que segue verdadeiramente os passos de Jesus? Eu tenho falado para a igreja que às vezes fala assim, se Jesus estivesse aqui, se Jesus estivesse ali, Jesus está, e visível, e fisicamente. Porque é claro, está claro na palavra de Deus que a igreja é o corpo de Cristo. Então, se tem uma forma de ver Cristo, se tem uma forma de Jesus se mostrar, aparecer para as pessoas, para a cidade, para a comunidade, visivelmente, fisicamente, é através da igreja. Quem é a igreja? Será que a igreja é a igreja batista, a igreja assembleia, a igreja católica? O que é a igreja? A gente sabe que não é nada disso. A gente sabe que a igreja são todos aqueles lavados e remidos no sangue de Jesus e que seguem Jesus. Agora a pergunta que a gente tem que fazer, muito séria, é se eu estou nesse grupo que realmente está seguindo a Cristo. E nós temos falado dos mandamentos recíprocos. Primeira coisa que a gente tem que analisar, eu gostaria de pensar, hoje o texto é Efésios capítulo 4, vou ler aqui de uma vez. Efésios capítulo 4, de 1 a 3, vai dizer assim: rogo-vos, pois, eu, preso no Senhor, que andeis como é digno da vocação que for chamado. Andar de forma digna, né? Andar como é digno da vocação. Nós não podemos chamar de qualquer maneira, não podemos chamar à toa. O preço, na verdade, a salvação é pela graça, mas não é de graça. Alguém pagou por ela, e pagou pesado. Investiu alto, altíssimo. Aí está dizendo aqui, eu, preso no Senhor, rogo-vos, pois, eu, preso no Senhor, que andeis como é digno da vossa vocação, com que for chamado. Com toda a humildade. Como é que nós vamos andar como é digno? Aqui está dizendo, com toda a humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Então segura isso aí. Suportando-vos uns aos outros em amor.
Pensa nisso. Procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Queridos, quando nós tratamos de ser cristão, e de sujeitar, e de suportar, e de cuidar um do outro, de aceitar o outro, nós sabemos que existe tem tido uma dificuldade muito grande quanto a esses mandamentos. São mandamentos bíblicos. Amar um ao outro, por exemplo, se nós formos bem honestos conosco mesmo, pode ser que nós não temos amado nem aqueles que nos amam. Imagina amar inimigo. E Jesus disse para nós amarmos uns aos outros. E daí vem. Aceitem-se. Cuidem dos outros. Sujeitem-se uns aos outros. Hoje nós queremos falar sobre suportar uns aos outros. Não é fácil isso. Agora, algumas coisas a gente precisa relembrar praticamente todas as vezes que nós vamos fazer esse tipo de live aqui. Primeiro, mandamento não é uma opção, uma sugestão. Mandamento é para ser obedecido, é para ser cumprido. E partindo desse princípio, a gente está numa situação complicada, porque é mandamento de amar, de aceitar, de sujeitar, de cuidar. Hoje, por exemplo, vamos pensar aqui nesse suportar um ao outro. E na maioria das vezes nós pensamos que suportar como assim? Sabe? Engolir. Como, sabe, eu não gosto, é chato, é complicado, é enjoado, mas eu tenho que suportar. Isso também. Isso também. Mas eu gostaria de pensar com você hoje um outro ângulo aqui também. Mas tudo bem. Como, eu quero voltar aqui, como são mandamentos, eu quero lembrar a você de que as pessoas perguntaram para Jesus assim, qual é o grande mandamento? Mateus capítulo 22. Se você quiser abrir sua Bíblia, fica à vontade. Vai dar tempo de você abrir a sua, porque eu também estou procurando na minha aqui. Né? Mateus capítulo 22, os versículos 37 a 39, os fariseus, então, se reúnem e um doutor da lei pergunta para Jesus qual é o grande mandamento. É claro que você se lembra o que Jesus disse, porque isso todo mundo praticamente sabe o que é. Ele disse, qual é o grande mandamento na lei? Ele falou assim, amar a Deus, amar a Deus. Olha só como que ele diz. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. Ou seja, amar a Deus sobre tudo. Amar a Deus acima de tudo. E Jesus falou assim, e o segundo, semelhante a este? Eles perguntaram qual era, e Jesus deu 2. Porque às vezes é exatamente isso, é desta forma que nós gostaríamos que fosse, e até gostaríamos mesmo de ministrar dessa maneira, até gostaríamos que fosse assim para nós, amar a Deus. Então amar a Deus, de repente não é tão difícil. Apesar de que amar a Deus trata de obedecer, trata de honrar, trata de fazer a obra dele. Mas Jesus, conhecendo quem somos, ele fala assim, o segundo semelhante a este, então tem que ter, está no mesmo nível, é semelhante,
é muito parecido porque tem a mesma base, que é o amor. E ele fala assim, ame, amarás. Esse é o primeiro grande mandamento. O segundo, semelhante a este, é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Enquanto eu pensava nisso, e pensava nesse suportar do lado bem ruim do suportar, talvez nem do lado pesado, mas do lado ruim, eu fiquei imaginando o seguinte, você se suporta? Como você se fosse outra pessoa, suportaria você? Eu fico preocupado com isso a meu respeito. Agora, uma coisa muito interessante nesse sentido é que não tem escolha para mim. Não tem escolha para você. Ou a gente se suporta ou se suporta. Eu posso até não me suportar, mas eu continuo comigo. Eu continuo me defendendo. Eu continuo me amando. Então eu tenho que me suportar. Porque eu vou ter que conviver comigo. Eu sou a pessoa que mais convive comigo. E Jesus disse que nós temos que amar o próximo de que jeito? Do mesmo jeito que eu me amo. Então, mesmo que eu me ache insuportável, eu preciso me suportar. Agora, quando chegamos ao ponto de entender, de ver uma pessoa como insuportável, é como se eu dissesse, eu não suporto mais, eu não quero saber mais, eu não amo mais, eu não quero perto de mim. Eu não suporto, é insuportável, não dá para conviver. Mas Jesus então diz que a gente tem que amar o próximo como a gente mesmo. Jesus ainda disse uma coisa muito interessante. E eu queria pensar sobre isso porque, na verdade, começa lá com amar uns aos outros, por quê? Porque a gente só consegue obedecer a esses mandamentos baseados nesse fundamento do amor. Não tem outro jeito, não. Então a gente vai falar muito de amor aqui. Uma coisa interessante é o que Jesus disse lá em João 13. João 13, 34 e 35. Olha só o que ele diz. João 13, 34 e 35. Ele vai dizer o seguinte: um novo mandamento vos dou. Ele não já tinha dado o mandamento de amar o próximo a ti mesmo? E aqui ele diz, eu dou um novo mandamento. Olha só como é que ele fala. Ele fala assim, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Como é que ele diz para amar uns aos outros lá no grande mandamento? Ele diz para amar uns aos outros como a gente ama a si mesmo, como a gente se ama. Agora olha como é que ele fala aqui. Ele diz assim, ama o outro. Mas aí ele não fala assim, amei uns aos outros. Lá ele fala, amar o próximo. Aqui está falando amar uns aos outros. Então significa que eu tenho que amar você e você me amar. Ótimo. Mas aí ele fala que o novo mandamento consiste em amar o outro assim como ele nos amou. Que também vós uns aos outros vos amei. E aí que entra aquela questão que eu falei aqui a respeito de como igreja, como cristãos. Aqui está dizendo o seguinte no verso 35, ó, nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Isso é incrível, mas é extremamente complicado. No nosso tempo. Já reparou o tanto de inaceitação? O quanto que nós não cuidamos uns dos outros? A gente sempre espera que um cuide de todos. A gente não está se importando em cuidar um do outro.
A gente sempre está achando que cuidar do outro é responsabilidade de uma outra pessoa. E nunca a minha responsabilidade, mas biblicamente é. João disse que quem não ama não conhece a Deus. Quem não ama, o amor do Pai não está nele. Quer ver uma coisa? Abra sua Bíblia aí em 1 João. 1 João, capítulo 4. O verso 20 diz assim: se alguém diz eu amo a Deus e odeio seu irmão, é mentiroso. Isso é grave. Isso é extremamente complicado. Quer dizer assim, eu amo a Deus e odeio meu irmão. Quem diz que ama a Deus e odeia o irmão é mentiroso. Por quê? Pois quem não ama seu irmão ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? E dele temos esse mandamento, que quem ama a Deus, ame também seu irmão. Está aqui a confirmação. Aí nós vamos observar, eu já vou partir para o final da minha palavra aqui, aí nós vamos observar que Paulo, ao falar dos dons, no capítulo 12 de 1 Coríntios, e antes de falar sobre o dom de línguas estranhas, naquele intervalo entre os dons que ele falou no capítulo 12, para falar do dom de línguas estranhas, ele, muito inspirado pelo Espírito Santo, ele ministra sobre o amor. Ele fala assim: procurai com zelo os melhores dons, mas eu ainda vou te mostrar um caminho ainda mais excelente, um caminho especial. É o amor. Por quê? Porque não adiantaria eu fazer grandes coisas, conhecer muita coisa, doar muita coisa, me oferecer até para ser queimado. Não adianta. Se não tiver amor, nada disso vai adiantar. Nada disso. E aí ele fala que o amor não falha. Eu gostaria de voltar aqui em 1 Coríntios capítulo 13, para não errar aqui no meu raciocínio. Ele começa a dizer o seguinte, que o amor é sofredor, sofre as aflições, suporta, aguenta. O amor é sofredor. O amor é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. E aí ele vai dizer que o amor nunca falha. Incrível, né? Antes de falar exatamente daquele dom que, ao ser manifesto no meio da igreja, uns iam falar mal, outros iam falar bem, uns iam não aceitar, outros iam aceitar. Então ele fala de amor. E fala que o amor do suporte, do crê, do espera. Incrível. Então é interessante que a palavra de Deus fala muito claro assim, olha, quem come não julgue quem não come não julgue quem come. Porque se fazemos isso é para o Senhor, se fazemos aquilo é para o Senhor.
Mas às vezes nós não suportamos o irmão porque ele canta diferente, porque ele prega diferente, porque ele é de uma igreja diferente, porque ele fala pouco, porque ele fala muito, porque ele visita muito, porque ele nunca vai visitar ninguém. Nós não suportamos as pessoas por esses motivos, por muitos motivos. E hoje o texto vai tratar de suportar uns aos outros. Mas o texto de Efésios, nós lemos, vai dizer assim, suportando-vos uns aos outros em amor. Por isso que eu estou falando tanto de amor. Suportando-vos uns aos outros em amor. Ou seja, o que é o amor? Ou melhor, quem é o amor? A Bíblia diz que Deus é amor. Deus é amor. Então, eu quero aqui entender com você que suportar uns aos outros só é possível em Deus, em Cristo. Só é possível. Esse texto de Efésios chega a dizer o seguinte, procurando guardar a unidade do Espírito Santo. Procurando guardar a unidade dele. Suportando uns aos outros, procurando guardar. Que é o vínculo da paz. Eu quero ler outro texto para encerrar, que é outro texto que fala de suportar um ao outro. Olha só o que diz o texto. Estou lendo aqui agora Colossenses, capítulo 3, versículo de 1, aliás, versículo de 12 a 14. Colossenses 3, 12 a 14. Vai dizer assim, revesti-vos, pois, como eleitos de Deus. Eleitos de Deus, ele está falando aqui da igreja. Daquele que faz parte do corpo de Cristo. Toda a igreja foi eleita desde a fundação do mundo. Aí fala assim, revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados. Então ele leva-nos a entender quem somos. Ele fala assim, eleitos de Deus, santos e amados. Então você deve revestir de entranhas de misericórdia, de benignidade, de humildade, de mansidão. Ele está colocando aqui, ele está fazendo aqui, criando aqui o ambiente na vida de alguém que vai suportar outro. E ele fala assim, revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranha de misericórdia, benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, ou seja, paciência, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim vós fazei também. E, sobretudo, revesti-vos de amor. Sobretudo, revestido de amor, que é o vínculo da perfeição. Suportar. Suportar seria muito difícil. Suportar um ao outro seria muito difícil. Se não tivéssemos a alegria, a satisfação, o privilégio de saber que Deus é que nos capacita a isso, Deus é que nos enche de poder para isso. Porque a palavra de Deus nos ensina a suportar uns aos outros, mas em amor. Na unidade do Espírito Santo.
no vínculo da perfeição, que é o amor. E aí ele trata isso aqui. A palavra suportar é dar suporte, é sustentar. A palavra suportar, ela é escorar, amparar, apoiar, aguentar, sofrer, resistir. Isso é suportar. Mas está difícil de suportar as pessoas, porque elas não pensam como a gente, elas não vivem como a gente. Então, não suportamos mais uns aos outros, não aguentamos mais uns aos outros, às vezes não suportamos nem os próprios de casa, da família. Aí não se suporta uma pessoa porque é homossexual, porque é negro, porque é branco, porque é de outro país, porque é de outro bairro, porque não tem um sobrenome de família reconhecida ou conhecida na comunidade, porque é pobre, porque é rico demais. Não suportamos as pessoas porque gostam de política, ou porque gostam de futebol, ou porque gostam de dar glória a Deus, aleluia, em voz alta no meio do culto. Não suportamos as pessoas se de repente ela começa a falar em línguas no meio do culto. Nós não suportamos as pessoas porque não têm a mesma visão que a gente, não têm a mesma ideia que a gente. Mas quando a palavra de Deus diz para suportar o outro, não está falando quem essa outra pessoa tem que ser. Você pode me dizer, mas é claro que aí é uns aos outros, eu tenho que suportar o outro, mas o outro tem que me suportar também. Sim. Mas a pergunta é, independente do outro estar fazendo a parte dele nesse sentido, você está fazendo? Eu estou fazendo? Que nós possamos pensar nisso. Que nenhum mandamento, escuta isso, que nós falamos aqui, nós estamos só no início dessa caminhada, será tão difícil para ser obedecido se a base for o amor. Vai ficar mais fácil de entender ainda se a base for o próprio Deus. Que o Senhor nos abençoe. E que nos faça, e que nos dê condições de entender isso. Porque desenvolver isso, obedecer e exercer, né, praticar esses mandamentos, se tornarão muito fáceis a partir do momento que nós fizermos isso em Deus. Deus te abençoe. Essa é a nossa palavra hoje. Espero que você tenha se identificado. Quero também dizer para você que daqui a pouco nós teremos um culto aqui na nossa igreja. Quero que você ore para a nossa nação. Estamos passando por um momento muito difícil da pandemia. Eu sempre disse isso aqui, eu tenho certeza de que Deus é capaz de banir com essa pandemia hoje mesmo. Outra coisa que eu creio é que Deus não faz nada sem propósito. Outra coisa que eu creio é que não cai uma folha da árvore, se Deus não quiser. Nós aprendemos na Bíblia que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Você ama a Deus?
Você suporta o próximo? Você ama o outro? Pois é, todas as coisas contribuem para o seu bem, para o nosso bem. O propósito pode ser que a gente ainda não descobriu, mas uma coisa é certa, a gente precisa. A gente precisa. Ore pela nossa nação. Ore por esse mundo, pelo nosso planeta que está infectado de um canto no outro. Vamos orar? Pai querido, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é bondoso, misericordioso. E eu quero colocar aqui, ó Deus, diante do Senhor mais uma vez a nossa nação, nosso planeta, as nossas cidades, as nossas famílias. Te agradecer, ó Deus, pela proteção, pelo carinho, pelo cuidado. Mas sei que nesse momento muita gente que serve o Senhor, que ama o Senhor, tem chorado a perda de familiares. E o Senhor conhece todas as coisas. Então, Deus, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que as vacas no currais sejam arrebatadas, ainda que não haja ovelhas nos seus redios, ainda que não haja, ainda que o mantimento falhe. Quero aqui, ó Deus, fazer das palavras de Abacuque as minhas palavras. Contudo, eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor abençoe cada vida aqui, que está participando, que está ouvindo, seja o dia que for, a hora que for, o ano que for. Pode ser que essa pessoa que esteja ouvindo seja numa época que não tenha mais pandemia. Mas que o Senhor abençoe cada um, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Até um próximo momento. Se não antes, até quinta-feira que vem, se Deus permitir. Deus abençoe.